Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Como vocês podem ver, a gente está no restaurante para falar sobre alimentação vegana com a nutricionista Alice Cunha. Olá Alice, seja bem-vinda ao Dica do Especialista. Obrigada por mais essa oportunidade. Vamos saber então o que é alimentação vegana. Explica para nós, Nutri. Então, a alimentação vegana é a opção que a pessoa tem hoje, por questão de cultura, por questão de hábito, por questão de saúde, de retirar os alimentos fontes de carnes, né? Então, eles acabam trocando essa alimentação por questão vegetal, por questão de outros alimentos, de outros grupos, tirando as carnes da alimentação. E qualquer pessoa pode se tornar um vegano ou tem alguma restrição? Então, qualquer paciente, qualquer pessoa pode optar por fazer essa troca, né, de hábito ou de alimentação. É sempre adequado, procure um profissional de nutrição para que ele realmente adeque a sua alimentação, porque como a gente retira um grupo alimentar, a gente acaba tendo a falta de um nutriente, que muitas vezes isso vai ocasionar alguns problemas. Legal, Nutri. E assim, vamos supor, que tipo de alimento a gente pode estar substituindo a carne? Porque a gente sabe que a carne é bem importante na alimentação. O que a Nutri pode dar um exemplo que a gente pode estar substituindo? Então, como a gente está tirando o grupo da proteína, provavelmente, assim, a maior quantidade, e o grupo da vitamina B12, a gente precisa retribuir e trazer esses alimentos. Então, a gente tem que fazer troca por troca para que não tenha um problema ou um prejuízo nutricional. Então, a gente acaba aí trazendo outros alimentos fontes de proteína vegetal, como as leguminosas, como a parte de lentilha, a parte de grão de bico, a gente consegue trazer. E aí a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que trazer os alimentos de folhosos verdes escuros, ricos em vitamina K. Mas a gente precisa suplementar também a parte de vitamina B12, que isso a gente não consegue adquirir de outro alimento, só mesmo de fonte de carnes. No café da manhã, por exemplo, qual a sugestão da Nutri? No café da manhã, a gente sempre aconselha que venha à base do suco detox, por exemplo, que ele vai ter ali a couve mineira, né? Dá para botar como um alimento para substituir. Dá pra gente fazer bolinhos de grão de bico, que aí, ou pãozinhos, né, de lentilha, que já faz a substituição. E algum benefício, por exemplo, que ao se tornar vegana, como é que é a diferença de uma pessoa vegana para uma pessoa que não é vegana? O que muda no organismo? E a Nutri pode falar sobre isso? Então, não há uma diferença, né, de uma pessoa vegana ou uma outra pessoa, ou uma pessoa que come carne. Isso não há uma diferença. Como eu falei na anterior, o que acontece é que ela acaba ficando com uma deficiência de vitamina B12 e a gente precisa repor essa quantidade. Simplesmente essa situação. Mas não tem uma diferença. A gente só precisa realmente adequar. E já é muito provado. Eu tenho casos de pacientes assim e é muito provado já em estudos que o paciente de opção vegana, ele acaba tendo uma alimentação e uma saúde tão adequada quanto aquele que come carnes. Na questão de praticar atividade física também não tem problema, assim, sempre consegue então repor aquele nutriente que está na carne, no caso. Sim, a gente consegue inclusive a parte de definição muscular e hipertrofia, que é uma dúvida de muitos pacientes, porque eles acabam tirando um grupo grande de proteína, né? E a parte de vitamina B12. Por isso que eu sempre falo, procurem um profissional de nutrição. Não vai ter nenhum problema em realizar uma atividade física se esses grupos alimentares estejam adequados. Porque independente da tua opção ou teu hábito de saúde, hábito alimentar, o importante é que a gente tenha todos os grupos alimentares adequados na alimentação. Nutri, explica pra gente então no grupo familiar, né? Quando a mãe já é vegana, o pai às vezes não é e a criança também opta por não comer a carne. Na infância, a criança pode ser vegana ou não? Na verdade, é uma questão de hábito familiar mesmo, como tu relatou, né? Mas a gente sabe que essa criança vai ter que ser suplementada. A criança, ela já vai ter o hábito familiar, né, influenciado nela. Então, é muito importante que se essa criança ou a família, né, optar por esse hábito, ele realmente seja acompanhado, porque a gente vai ter que muito mais ter um cuidado com a vitamina B12, né? A gente vai ter que ter um cuidado maior com a parte neurológica e concentração dessa criança. Então, é muito importante que a mãe faça uma alimentação rica em vitamina K, que é os folhosos verdes, que a mãe cuide na parte das leguminosas, dos outros nutrientes e que a gente faça essa reposição, aí nem que seja suplementado. Então, eu sempre peço para que a mãe ou o pai ou que quem acompanha essa criança tenha realmente um cuidado nutricional para a adequação da alimentação dela, para que não venha ter uma deficiência. Legal, Nutri. Então eu convido a Nutri agora para a gente ir lá no buffet, a gente está no restaurante, né, como a gente pode ver o cenário, a montar um prato vegano. Tá bom, pode deixar.
Então, Nutri, como a gente pode ver, você montou um lindo prato aí, bem colorido, né? Explica pra gente então essa alimentação vegana que você montou. Então, a gente foi num buffet comercial, né? E para que seja mais prático para um vegano no dia a dia. Então, a gente escolheu a abóbora, tá? Rica em carboidrato, ela nos traz muito nutriente, beta-caroteno nos ajuda bastante. O folhosos verde, rico em vitamina K, como eu falei, né? Que a gente precisa deste alimento, deste nutriente. Temos a vagem, coloquei um cereal por cima, granola, tá? Para que a gente ajude, rico também em fibras, para nos ajudar bastante. A parte de feijão, ferro, né? E a couve-flor para nos ajudar aqui na parte de nutriente, na questão de potássio também. Botamos o arroz com feijão, que é o prato básico aí e que realmente o vegano também pode consumir sem problema nenhum. Seria bem importante que a gente pudesse trocar pela lentilha, o feijão, o grão de bico, então isso dá para fazer uma variedade grande em qualquer outro restaurante comercial que a gente possa procurar. Obrigada, Nutri, eu acho que o conteúdo ficou bem rico da dica do especialista de hoje, né? E esse prato ficou realmente bem colorido. Obrigada pela oportunidade, acho que desta forma eu consigo ajudar melhor aí os pacientes, pessoas veganas que podem almoçar nos restaurantes comerciais da cidade sem medo de se alimentar. Obrigada a você que assistiu o vídeo, gostou, deixa o seu like lá. Até o próximo vídeo.